Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Bioquímica e Imunologia pela UFMG, doutora e pós-doutora em Neurociências pela Universidade de Marseille, na França. Com mais de 20 patentes concedidas, é uma trajetória marcada pela inovação. É uma honra receber a professora Maria Helena aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Gabriela. A honra é toda minha, né, de estar aqui nesse lugar maravilhoso que é o UFMG. E principalmente, né, com as pessoas que mais nos inspiram, que são vocês, os alunos. Que bom. O seu currículo, professora, é realmente muito impressionante. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre as suas linhas de pesquisa, né? O que te levou a estudar, hoje a senhora estuda peptídeos, né, e toxinas, o que te levou para esse caminho? Conta um pouquinho pra gente. A inspiração inicial, né, eu acho que foi a natureza, mas quando eu vim fazer mestrado na UFMG, eu já dava aula na Universidade de Uberlândia, eu era recém-formada em Ciências Biológicas, e naquela época quase não existia profissionais, eles pegavam os melhores alunos para dar aula, e eu dei aula na Universidade de Uberlândia, onde eu me formei também em Biologia. Mas eu percebi as limitações, né, que a gente tem fazendo só uma graduação, e o curso lá era novo, e eu aproveitei que fazer um mestrado e me indicaram o professor Diniz, que era um grande cientista também, que sempre trabalhou com venenos. E eu tive a sorte, então, de ser encaminhada para o professor Diniz. E naquela época ele estava trabalhando com veneno de serpente, de escorpião. Então foi meu primeiro trabalhinho aqui de mestrado, né? Trabalhei com veneno de cascavel e com veneno do escorpião amarelo de celulares. E aí eu fiquei motivada, né, pelas moléculas, que até então a gente sabia que os bichos venenosos eram perigosos, eu tinha morado em fazenda, a gente tinha receio, né, das cobras, que pareciam muito Medo do veneno, né? E tinha essa sensação que o veneno, né, era só para fazer os soros e não tinha muita pesquisa, assim, estava começando, estava florescendo. E aí eu comecei trabalhando no livro de cobaia, que era um aparato assim, bastante rústico, né? Não sei se vocês conhecem, um cilindro enfumaçado, onde registrava as contrações do livro de cobaia. Então, era um aparelho bem precário, mas onde a gente aprende muito, porque eu tinha que ficar horas e horas testando lá as soluções. Eu incubava o livro de cobaia com os venenos para ver o que acontecia na neurotransmissão. Então, nesse período eu aprendi muito. E foi meu mestrado aqui. Né? Comecei a me interessar pelos venenos. Depois o próprio professor Diniz me estimulou a fazer um doutorado. Eu queria voltar para a universidade onde eu era professora, ele me ajudou a conseguir mais uma licença para fazer o doutorado e me estimulou a ir para o exterior. Então eu fui para a França, né, estudar a França, que é um laboratório que era conferência só em venenos, trabalho com veneno de escorpião. Eu fui para trabalhar com o veneno do nosso escorpião amarelo, ver se eu achava inseticidas, né, porque as presas naturais dos escorpiões são os insetos. Então fui lá trabalhar, ver se eu achava toxina inseticida e aprendi várias técnicas modernas, né, de binding, etc. Que aqui a gente não dispunha, consegui uma bolsa de CNPq. Fiquei na França e... Ficou quanto tempo lá, professora? Eu fiz meu doutorado completo lá, foi 4 anos e quando eu estava pronta para voltar, aos 3 anos e meio já tinha terminado. Meu orientador me convidou para ficar lá como pesquisadora, que montaria o laboratório mais moderno para eu trabalhar com toxinas inseticidas. Que legal. Mas aí eu refleti bem, falei, o Brasil precisa da gente, o Brasil investiu em mim, e o Brasil precisa muito de cientistas. Então, imagina, eu falei, a França é um país super acolhedor, eu fui muito bem acolhida lá, fiz muitos amigos, o interior da França parece um pouco assim como o Brasil, né? Paris é mais aconchegante, né? Então Marseille é uma cidade muito aconchegante, onde eu fiz assim, centenas de amigos, fui muito bem recebido. E aí eu falei, não, o Brasil precisa da gente, eu vou voltar. Ele mesmo tinha me dado uma bolsa pós-doc para ficar lá, já tinha feito uma parte do meu pós-doc. E assim, tinha o apelo da família, né? Que eu tenho uma família bem numerosa e que eu também sou muito, muito próxima, assim, acho que é uma coisa muito importante de dar um background super especial para a gente, né? Até para ter motivação para trabalhar. E aí eu optei por voltar. Tinha pedido a missão de Uberlândia, porque Uberlândia queria que eu voltasse antes de terminar o doutorado, e eu achei que eu estava aprendendo a vaga também. Lá eu já era professora titular, porque naquela época
A classificação era diferente. Era diferente, hoje já é um pouco mais Hoje demorado. tem concursos, né? Naquela época era pela sua titulação, você ia sendo classificado. Então eu estava numa posição muito boa. Lamentei, porque eu sei que o Uberlândia também precisava, mas o Uberlândia ainda estava assim, bastante engatinhando, não tinha pesquisa. E meu orientador aqui, o professor Diniz, ele que me chamou para vir prestar o concurso, que ele estava se aposentando, ele falou que eu queria que eu ocupasse o lugar dele. Para mim foi uma honra, né? De ocupar o lugar. Ele estava indo para a FUNED, que montou um laboratório muito bom na FUNED. E eu vim prestar concurso na bioquímica, fui aprovada. E aí começou uma fase bem desafiadora, porque naquela época a gente tinha uma inflação de 100% no Brasil, né? E eu custei, assim, demorou uns meses para eu ser contratada. E para vocês terem uma ideia, a gente tinha que ir no banco todo dia trocar o dinheiro, aplicar, porque a inflação estava disparada. Mas foram muitos desafios. Nesse período eu tinha casado, já tive 2 filhos, um atrás do outro, né? Então a gente tem que ter o desafio de ser mãe, de ser mulher, de ser pesquisadora. E eu lembro que um professor Aníbal consome muito, né? Consome, e você tem que... E aqui o nosso departamento, como é um departamento assim, de qualidade, sempre foi, né? As exigências são altas. Então você tem que adaptar, e eu acho que quando você entra, você tem que aceitar os desafios. E eu sou de aceitar desafios. Eu lembro que o professor Aníbal falou para mim, minha mulher, que era um professor antigo, que já faleceu, foi minha professora, foi minha esposa, que era professora da Química também. Quando teve filhos, nunca atrapalhou, ela sempre foi bem. Eu falei, não vai me atrapalhar também. E aí a gente consegue dividir, né, fazendo... A mulher consegue, né, uma jornada... Fazendo 3 períodos, ficando sem dormir um pouco, mas quando você é mais nova, você vai, né? A gente tem muita energia, eu acho que você vai aproveitar essa energia. E aqui então começou assim, eu sem dinheiro, sem laboratório, porque o laboratório do professor Diniz, ele tinha para a FUNED, então aqui não tinha nada. Eu tinha só o hino de trabalho mesmo, o selim enfumaçado, mas eu trouxe algum material da França que eu comprei lá e que meu orientador também me deu um pouco de presente. Eu trouxe uma malinha só de materiais. E aí você já começou a estudar, começou não, né? Você continuou o seu estudo com toxinas. Com toxinas, inicialmente, meu projeto era procurar no veneno da aranha, quando eu tenho griveta, é conhecida como armadeira ou aranha da bananeira, porque a armadeira é porque ela levanta as patinhas para atacar, né? O professor queria muito que eu estudasse isso, que era o professor Diniz, que ainda estava na FUNED, então eles purificavam as toxinas lá e a gente testava aqui farmacologicamente. Era vários grupos testando, o professor Beirão, o professor Vinícius e o meu grupo. E aí tudo bem, achamos as toxinas inseticida, publicamos as toxinas muito bonitinhas, era purificada na FUNED, eu fazia aqui os testes farmacológicos. E aí começou a chover de estudante no meu laboratório, principalmente os biólogos que adoram trabalhar com venenos, né? E a gente foi descobrindo moléculas muito interessantes. Só que chegou um momento, a minha pesquisa era muito centrada na neuro, né? Eu estudava neurotoxinas. Mas o veneno, ele gera tão poucas toxinas e tinha uma demanda do professor Vinícius, do professor Beirão e minha mesmo, de toxinas. E começou a aparecer muita aluno, não tinha toxina para todo mundo fazer seus mestrados, seus doutorados. Então eu comecei a diversificar, comecei a trabalhar com a peçonha da aranha licose eritrognata, que é a aranha de jardim, que aqui no ICB tinha um professor que tinha uma biologia, o professor Mário de Maria, nos cedeu, ele é aposentado agora, ele nos cedeu então a peçonha. Então assim, da família outra vez eu tinha trabalhado com toxinas inseticidas, é muito interessante, nós mostramos que essas toxinas, além de ser inseticidas, elas praticamente não têm toxicidade para o mamífero e elas eram também analgésicos. Então abri uma linha que eu estudei analgesia, que eu estudei inseticida, e essa da licose que eu comecei a estudar, que era uma nova peçonha, ela mostrou ter atividade antimicrobiana potente. Então eu comecei a estudar também antimicrobianos. Então essa inseticida era analgésica, então eu comecei a fazer estudos da dor, muito com o professor Igor aqui que tinha tudo mandado. Os inseticidas continuaram um tempo. E depois essas antimicrobianas proliferaram, o primeiro aluno aí, que foi o Daniel, que descobriu isso e a gente abriu uma nova linha de pesquisa, eu comecei a colaborar com professores da microbiologia, da dor com professores da farmacologia, e mais recentemente, há alguns anos, a gente descobriu que essas antimicrobianas têm efeito antitumoral também, então eu colaboro aqui com a professora Elaine,
O efeito antitumoral, a gente tem pesquisas muito lindas mostrando que atua em câncer de mama triplo negativo, que é o câncer de mama mais resistente, que não tem tratamento adequado. E com antimicrobianos a gente tem vários peptídeos, porque essas toxinas que se dizem, elas são peptídeos, né? Peptídeos. Pois é, explica pra gente de uma maneira simples, pra entender sobre peptídeos, sobre como a gente consegue fazer essa... Esses venenos, eles são uma mistura de proteínas. Peptídeos são proteínas pequenininhas, é como se fosse um colarzinho, né? A proteína, ela tem mais de 50 pontinhas do colar, e o peptídeo tem de 8, de 5 até 50. Acima disso, a gente considera proteína. Então, peptídeo é como as pequenas proteínas. E eles têm muita atividade farmacológica, alguns têm atividade analgésica, alguns têm atividade antitumoral, isso tudo a gente foi descobrindo. Outros têm atividade antimicrobiana, então hoje é um desafio muito grande, por exemplo, para novos antibióticos, que morre muita gente no mundo, e é previsto, se até 2050 não tiver novos antibióticos, vão morrer 10 milhões de pessoas por ano, só pelas resistências aos antimicrobianos. Quer dizer, os antibióticos que a gente conhece, eles não estão sendo eficazes contra uma série de bactérias que se tornaram resistentes a eles. Então é preciso de novos antibióticos. E a gente está mostrando que a gente tem peptídeos, essas moléculas pequenas, que agora a gente faz sintético. Então a grande vantagem é que todos esses peptídeos a gente estuda no veneno, passa a saber o efeito, estuda como é que a molécula é, como é que é essa sequência de continha, e depois a gente faz no laboratório. E com a possibilidade de modificar, a gente pode diminuir a molécula, a gente pode pôr outro aminoácido, que são as continhas, né? São os aminoácidos diferentes lá. Então a gente tem uma série de moléculas ativas. E uma dessa que eu deixei até para contar por último, né, que está fazendo muito sucesso, a gente tirou de um conhecimento popular, né? Você sabe que as aranhas e os escorpiões, quando picam as pessoas, principalmente homens, né, do sexo masculino, provocam uma ereção involuntária e dolorosa, que chama priapismo. Então a gente começou a querer, a gente se propôs, né, estudar farmacologicamente por que esse veneno causa priapismo. E lá na FUNED eles já tinham visto que quando injetavam o veneno, o ratinho tinha ereção, e quando eles purificaram, o veneno costuma ter mais de 100 componentes, às vezes até 1000 componentes, mas esse da aranha tem 100 e tantas moléculas, quer dizer, peptídeos e proteínas diferentes. Ali tem sais também, tem aminoácidos. Então eles descobriram lá que 2 moléculas separadas desse veneno tinham essa ação de induzir o priapismo. E aí o professor Gili já tinha falecido, isso era a menina dos olhos dele, ele guardava lá escondidinho para estudar um dia, né? Mas não tinha ninguém que estudava isso. E aqui eu descobri que tinha um professor na farmacologia, o professor Romulo Leite, que estudava, tinha todo equipamento lá para medir a tensão erétil, ele estudava isso. E apareceu uma aluna interessada, a Kenny, fazendo um doutorado, e vieram me procurar se eu queria ser orientadora, que ele estava nos Estados Unidos também. E eu aceitei um desafio, né? Eu nunca tinha trabalhado nisso, nós fomos testar a molécula, você testa em ratinhos anestesiados, ou tira um pedacinho do corpo cavernoso, né? Que é um pedacinho lá do tecido peniano, você põe num banho, para fazer o experimento. E quando você coloca, você dá um estímulo elétrico, o estímulo elétrico funciona como estímulo sexual, a preparação relaxa. Se você põe o peptídeo, você tem efeito, relaxa mais ainda. Por quê? A ereção é um relaxamento do tecido cavernoso que enche de sangue e que provoca a ereção. Você vê o relaxamento. Então a gente viu que essa toxina, mas pra vocês terem uma ideia, olha como a natureza é a toxina mais tóxica do veneno. Tanto que a dose letal para matar 50% dos bichinhos, que a gente chama LD50, dose letal 50%, é de 0,7 microgramas para matar um camundongo, metade dos camundongos. Esse é o teste de toxicidade que é feito. Então é a mais tóxica do veneno. Isso jamais poderia servir, né, para um medicamento. Eu lembro que até minha aluna levou um trabalho nos Estados Unidos e o Jô Soares, na época, fez comentário achando que o trabalho era americano. E até brincou, gente, ó, vocês não vão se deixar picar pela aranha não, viu? Que ela é venenosa. Então, assim, a gente viu que a toxina era muito tóxica
E isso foi trabalho de doutorado da Kênia, em 2008. A Kênia foi uma aluna da fisiologia, atualmente ela é pesquisadora do Instituto de Tecnologia na Flórida, dos Estados Unidos, se saiu muito bem. E ela estudou todo o processo, né, de pós-priapismo dessa toxina. A gente mostrou que no final a liberação de óxido nítrico, é um gás que a gente produz no organismo, está ligado a várias funções, né? Está ligado à dor, está ligado à função erétil, está ligado à inflamação, está ligado... Depois vou dar uma série de exemplos, que ele é muito, muito bom em algumas condições e ruim em outras. Então, esse foi o primeiro trabalho. E aí coincidiu que tinha uma aluna francesa que tinha feito um trabalho aqui na computação e tinha feito um peptídeo baseado nessa toxina, quer dizer, uma molécula menorzinha. A toxina tem 48 bolinhas, 48 resíduos de aminoácidos. E ela tinha sugerido um peptídeo de 19 bolinhas, né, que era uma partezinha da toxina, que seria a parte mais exposta, mais imunogênica da molécula. Isso foi para a imunologia. Ela foi até orientada pelo professor Beirão. Publicou isso aí. E aí, vendo o trabalho, eu vi, falei, olha, o bioinformático foi mostrado que essa região da molécula, que a molécula tem, como uma bolinha, ela tem 5 ligações de sulfeto, que são pontos que enrolam a molécula toda. Falei, a gente pode pegar esse sítio ativo que ela definiu, vamos sintetizar e ver se tem efeito. Tem aluna que a Carolina Nunes já tinha estudado na liberação, viu que essa toxina liberava glutamato, que é o neurotransmissor principal aí do nosso cérebro. E aí eu sugeri para ela, e ela tinha estudado, visto esse trabalho da distinção erétil da toxina, e aí eu sugeri estudar o peptídeo, a gente sintetizar, porque não tinha sido nem sintetizado, que essa partezinha, né, da molécula que era sugerida como a parte mais ativa. Mas quando você sintetiza, você ia ter uma molécula retinha. A toxina tem uma atividade, né, que depende da estrutura tridimensional. Eu falei, talvez nem tenha feito. Aí propus para minha aluna para testar isso, ela estava começando o doutorado. Ela falou, Maria Helena, mas se não funcionar? Aí eu falei uma frase que eu não esqueci mais. Eu falei assim, olha, Carol, em ciência a gente tem que ser arrojada e fazer coisas novas, senão nós vamos estar fazendo sempre só repetindo, né? E se não funcionar, nós temos que ter um plano B. Então vamos testar, vamos sintetizar o peptídeo e testar. E assim ela fez, né? Resolveu acreditar e sintetizou o peptídeo, a gente sintetizou aqui mesmo e testou. Nós tínhamos ganhado um aparelho para fazer esse tipo de incubação. Eu estava no IMCT de toxinas, foi um aparelho caro, foi um que eu ganhei. Mas ele veio faltando uma peça, então ela até fez o primeiro teste com o professor Steiner da fisiologia, que tinha um aparelhinho parecido. E aí ela viu o efeito, nós ficamos impressionados, porque o peptídeo é forma alfa-X, depois a gente viu que ele é forma alfa-X, mas é uma cadeia linear, enquanto que a toxina ela é toda estruturada. Mas aí, para nossa surpresa, o peptídeo não age como a toxina age em canal prassóide, canal de sódio, são as estruturas que a gente tem responsável pelo estímulo nervoso, que ajuda, né, no estímulo na condução nervosa, está presente no coração, está presente nos músculos, está presente no cérebro. Então a toxinagem bloqueia esses canais e ela é muito tóxica, por isso, porque ela é chamada, e bloqueia quase todos. Então ela dá problema cardíaco, dá problema nervoso, dá problema de tudo quanto é órgão. E aí vamos testar o peptídeo. O peptídeo não agiu nos canais transóides, um mecanismo completamente diferente e não teve toxicidade. Então, para nossa felicidade, né? E aí o trabalho deslanchou, foi a tese da Carolina, né, que defendeu em 2017. Aí vocês fizeram os testes todos in vitro? Fizemos em vivo no ratinho anestesiado e ex vivo, que a gente chama, que é com corpo cavernoso. E fizemos, inclusive, animais nocautes, porque a gente descobriu que esse peptídeo estimulava a síntese de óxido nítrico, que é o final da via lá vai estimular a ereção. Né? E aí, a gente até pensou nessa época em publicar um trabalhinho na Nature, mas é muito arrojada. E aí a outra aluna já tinha testado na dor, porque a toxina causa dor. E o peptídeo foi analgésico. Aí foi a tese de outra aluna, que foi a Ana Cristina, e que a gente publicou no British Journal, no trabalho dela.
E a Carol a gente ia mandar para a Neide, mas era ao mesmo tempo. As duas precisavam defender. Eu escrevi uma carta para a Neide, eles pediram para mandar o trabalho, mas a Neide era um trabalho mais compacto e tinha um resultado demais. Eu falei, vamos mandar para o Journal of Urology, porque a Neide pode ser que não saia, a gente estava com pressa, viu que tinha exigência de publicação, né? Aí mandamos para o Journal of Urology, eles aceitaram, que é um jornal muito respeitado, né? Principalmente, atualmente, eles estão aceitando só coisas que é com humanos ou que já está em fase de teste antes, né? Eles aceitaram o trabalho, teve muita gente que entrou. Eles até questionaram, tinha muitos autores, mas eu falei, olha, no Brasil a gente não tem as facilities que tem nos Estados Unidos, então cada autor fez uma coisa aí diferente. E aí, para nossa surpresa, saiu um comentário da Nature Review of Urology, que desenhou lá nos highlights, no mesmo ano eles fizeram highlights, desenhando uma rainha verde e amarela, com as cores do Brasil. E falando sobre o nosso trabalho, né? Isso virou patente. Isso a gente já tinha patenteado, quando a gente publicou, a gente patenteou. E aí, o que é muito importante ressaltar, que a CTT, que é a parte de patentes da UFMG, né, que coordena essa parte de inovação e patentes, eles nos deram um suporte muito bom. E o que acontece? As empresas vêm procurar na CTT o que tem de interessante de trabalhos que eles possam, né, desenvolver. E aí nós tivemos duas empresas que procuraram a CTT e nos chamaram para conversar, uma do Sul e a Biozeus, que é do Rio. Foi uma demora, porque a universidade teve que abrir aí a concorrência, né? Isso demorou mais de um ano, que passa. Isso foi quando, professora? Olha, isso foi em 2015, 2013, que acho que a gente depositou a patente. Aí começou de 2013 a 2015 foi essa negociação e aí a gente depositou a patente, aí já publicamos o trabalho em 2015. A menina defendeu até em 2017, mas em 2015 a gente já tinha depositado a patente, publicado esse trabalho da dor, publicado o trabalho da distinção, depositado a patente da dor e da distinção. E aí essa empresa Biozeus ganhou a concorrência, a outra, acho que nem entrou, a outra era a Prate Dona Dulce, mas a outra, o moço que fez contato, estava muito entusiasmado. Eu cheguei lá na empresa, mas acho que os diretores não compraram muita ideia. E da Biozeus, eles ficaram entusiasmadíssimos com os resultados. Compraram a ideia. E aí, em 2016, acho que foi a única patente de biotecnologia que foi transferida da UFMG. E nós ficamos muito felizes que eles vieram aqui, fizeram a prova de conceito, né? A gente anestesiava os ratinhos. E aí, o grande salto da questão é que nós fizemos a aplicação tópica e respondeu. E o medicamento da aplicação tópica, ele passa mais facilmente, né, pelas análises, da Anvisa, etc. E teoricamente teria... Simples, né? Um pouco simples. Teoricamente pode ter muito menos toxicidade, né? E o bom diz que a empresa investe, né, ela paga para fazer tudo que a gente já fez, ela tem que pagar por empresas credenciadas para repetir todos os nossos resultados. E o peptídeo tem várias vantagens sobre os medicamentos que estão no mercado. Isso é boa. Porque a gente já tem medicamentos. Uma vez eu dei uma palestra nos Estados Unidos e eles me perguntaram, mas ainda era sobre a toxina, não tinha peptídeo. Mas qual que é a vantagem se o Viagra funciona tão bem? Eu falei, olha, primeiro que em ciência a gente não está procurando só um produto. O mais importante da ciência é o desafio, são as ideias, a formação das pessoas. Certa, né? Agora, se chega ou não um produto, isso é uma consequência. Para nós que somos acadêmicos, a gente não está buscando um produto, a gente está buscando conhecimento, né? Desvendar vias, desvendar processos, formar os alunos, ensinar a pensar, e a gente mesmo tem constante formação, né? Eu queria falar, essa energia junto com os alunos é muito boa. É uma somatória. E eu sempre que eu falo nas entrevistas, vocês não sabem muito, né? Que o pessoal... Eles filtram muito, eu falo, olha, tem que valorizar os alunos, sobretudo, porque a gente não faz nada sozinho. Ninguém faz, né? Eu acho que muitas ideias, é uma somatória, o aluno pensa junto com a gente, né? Então, eles não são técnicos que estão ali para fazer o sistema, eles estão pensando juntos. Então, eu acho que deve ter até um fenômeno quântico de ideias aí, que motiva, né? E eu acho que motivação é um dos principais
pilares aí da ciência, né? Que você, quando você tem um aluno motivado, aí você se motiva também, surgem mil ideias, eu acho isso muito Com certeza. bem. Então a gente viu os seus bem, comprou uma patente, fez todos os testes, aí viu que não tinha toxicidade, não causa, não tem nenhum efeito teratogênico, viu que tem efeito sinérgico com Viagra, porque a gente já tinha testado e vimos isso em laboratório, que tem vias diferentes, tá? A gente descobriu que quando você tem duas substâncias que agem em sítios diferentes, normalmente você tem um sinergismo. Se age no mesmo sítio, é uma somatória. E quais são as vantagens do nosso, então? Você imagina você tem uma cadeia, que é uma proteína, né? E que passa pela pele. Então, você não precisa de tomar, você não tem efeito nos tecidos, porque a gente tentou detectar no plasma, não conseguimos. Quando chega no plasma já está tudo quebrado. E o peptídeo é quebrado pelas proteases, pelas enzimas que nós temos no nosso organismo, e libera aminoácidos. Aminoácidos são constituintes normais das nossas proteínas, então não tem nenhuma toxicidade, então a gente não tem nem resíduo tóxico, né? E nem coisa tóxica para ser eliminada. Não é nem detectado, mas o sangue funciona para aplicação tópica. E as outras vantagens, a gente testou em animais diabéticos. Os diabéticos têm muito problema de disfunção erétil. Testamos em hipertensos, que também é uma classe que tem problema de disfunção. E testamos em idosos. Todos eles tiveram uma melhora significativa primeiro testamos dos cativos. Então a gente viu que a aplicação tópica não tem toxicidade, funciona em diabetes, funciona em hipertenso, funciona em idosos, né? E o peptídeo relativamente pequeno, que não é muito caro, ele passava pouco pela pele. Isso foi a tese da Flávia de Marco, que atualmente está no CDT, mas aí a Biozeus desenvolveu uma formulação melhor ainda, que ele é mais permeável à pele. E ele já está no mercado, professora? Não, aí a gente não fase. Você tem, a pesquisa até eles falam, né, que para você sair de 10 mil medicamentos para chegar em 10 mil substâncias que você testa, que são novas, né? Mais ou menos 50, chega na fase pré-clínica, que é o teste em animais, depois vai chegar umas 5 aí para ser testada em humanos, depois chega uma no final que foi aprovado. Então, para fazer o teste em humanos, que foi começado há um tempo atrás, a gente chama fase clínica, né? Que vai passar no teste em humanos, que isso é caríssimo, por isso que as empresas têm que bancar. A universidade não dá conta. A universidade depositou a nossa primeira patente internacional, que foi nos Estados Unidos. E agora a Biozeus aqui deposita todas e que paga, que arca com os pagamentos. Então, essas 20 patentes que nós temos são internacionais, concedidas. Já tem mais umas 3 nacionais. E tem mais umas 10 depositadas internacionais. Está esperando. Vou contar a história. Porque esse peptídeo, ele foi assim, meio que milagroso, entre aspas, né? Na ciência não existe nada de milagre, mas é uma maneira de entusiástica de falar, né? Nós tivemos a sorte que ele não é tóxico, ele passa pela pele e ele não abaixa a pressão arterial. O Viagra abaixa a pressão arterial. Por quê? Ele age nas enzimas que chama óxido nítrico sintases, que produz essa substância que eu falei, que é o óxido nítrico, que é a via final da ereção, né, que estimula a ereção. O Viagra, ele estimula também. Todo medicamento que age aí tem que estimular no final, mas ele estimula o óxido nítrico sintase endotelial, que está também nos nossos vasos sanguíneos, e faz baixar a pressão arterial. Então, pessoas que têm problema, que já tomam remédio para baixar a pressão, pode ter um efeito inflamatório, né, e isso pode levar até a morte, se não for acompanhado pelo médico. E o nosso não age na óxido nítrico sintase endotelial, ele age na neuronal e na induzida, que são 3 tipos de enzimas que produzem o óxido nítrico. Então a gente já fez, ele estimula essas enzimas e ele estimula também, além de estimular a atividade da enzima, ele, no caso da endotelic, da induzida, ele estimula inclusive a expressão da enzima, tá? Isso acontece rapidamente no caso da induzida. Então, a neuronal, ela é ativada, quando ela diminui a fosforilação, se torna mais ativa, a gente já viu que ele diminui a fosforilação, e a induzida, ela é ativada tanto a expressão quanto a atividade. E endotelial faz nada com ela. Então, mais uma vantagem, ele não altera a pressão arterial. E você pergunta quais são vantagens? Por enquanto claro que a gente tem que
nas doses que são testadas até agora e que são funcionais, não mostrou nenhuma toxicidade. Aí teve o primeiro teste piloto em homens e mulheres, isso já deve ter 18 anos, que eu fico em Campinas, com licença da Anvisa e tudo. Por aplicação tópica, eles mediram a pressão e mediram os parâmetros bioquímicos. Nada alterou. E eles viram que as mulheres relataram que tinham boas sensações, mas isso foi só para um teste de segurança inicial. E aí agora passando para os testes clínicos. Então a fase 1 e a fase 2 foram feitas aqui na urológica. A fase 1 é de segurança, né? Só para ver se não retorna. A fase 2, eles recrutaram pacientes que foram prostatectomizados, que tira totalmente a próstata. Então, o homem que às vezes tem câncer, quando o câncer também é invadido, porque se não tiver invadido, tem tratamento. Se tiver invadido, às vezes tem que remover tudo. E os nervos são muito pequenininhos, está junto. E o homem fica com disfunção total. Diz que isso é até uma grande resistência para fazer essa operação, né? Porque os homens não querem, né, realmente ficar com a disfunção. Então, com medicamento que provavelmente eles vão ficar até mais animados a fazer a operação antes, né? Porque eles mostraram uma melhora dos pacientes, eles compararam o sildenafil, né, que é o IAR, sildenafil com o peptídeo e os dois juntos. O sildenafil teve uma melhora, acho que pequena, me parece, está lá no site da empresa, acho que em torno de 3%. O peptídeo teve quase 30%, e os dois juntos tiveram 40% de melhora nesses pacientes prostatectomizados. E agora, estamos esperando o licenciamento da Anvisa para ir para a fase 3. Esse é um ponto bem interessante, né, professor? Porque gera muito tabu. Os homens, às vezes, até evitam de fazer essa cirurgia, que, como a senhora mesmo explicou, às vezes é extremamente necessário, pelos riscos que ela traz. E a gente tem um resultado assim, né? Já testes que demonstram essa. É o que a empresa divulgou, que realmente para os homens prostatectomizados, né, que é uma grande esperança, que pode até incentivar os homens a operarem antes, né? Ter uma vida mais longa, porque às vezes eles ficam indecisos e com medo, né? Depois vem uma depressão, vem outras coisas. Mas aí a gente está esperando a liberação da Anvisa aqui, né? Acho que para a fase 2 ela demora 9 meses para liberar. É demorado. É demorado. E agora tem que liberar para a fase 3. A fase 3 é de amplo teste em vários hospitais. E depois da fase 3 pode ser comercializado. Mas agora eu vou contar a outra parte boa. Tem várias partes boas, mas ainda considerando a disfunção erétil, você sabe que não existe nada para mulheres, né, no mercado. E tem um grande mito aí, quer dizer, tem um pouco até de preconceito de falar nisso. E a gente pesquisando a literatura, eu tenho uma aluna, a Jéssica, que estudou aqui, ela é uma aluna muito dedicada, ela estudou em fêmeas. E você sabe que o tecido erétil da mulher, ele é o mesmo do tecido do homem, né? Então a gente decidiu, a Biozeus também já testou em mulheres. E viu um resultado muito bom. E parece que 40% das mulheres têm grandes problemas, né, para qualquer resposta sexual. E chega a 90%, que acontece com os homens também, com uma grande parcela, quando tem problemas cardiovasculares e outros, diabetes. Inclusive, hoje em dia, a disfunção erétil, a disfunção sexual, é utilizada até como um teste para ver funções cardiovasculares mesmo, porque quando você tem um problema cardiovascular, reflete também na função erétil. Então, a Biozeus já testou em mulheres, os testes estão um pouco mais atrasados que nos homens, mas viu uma grande aprovação, e agora o ICB até eles vão me mandar as estatísticas, porque quando você envia, eles mandam para o estaticista. Então, teve 83% de melhora na resposta feminina. E eles já lançaram o nome dos produtos. Olha, para homem vai chamar Erox, de Eros, e para mulher Afra, de Afrodite. Gostei. Então, assim, possivelmente vai ser o primeiro medicamento, e é tópico também, né, para mulheres. Os tópicos facilitam. O tópico facilita, não tem até agora mostrado nenhuma toxicidade.
e não altera a pressão e para mulheres tem uma grande demanda. Quando você conversa com as pessoas da ginecologia, não pode que não existe nada. Existe alguma coisa paliativa, mas nem medicamento, não existe tanta pesquisa como tem para os homens, né? Então as mulheres estão meio relegadas. São esquecidas aí. Então isso para nós foi surpresa, a gente ficou muito feliz e agora eu tive a primeira dissertação da Jéssica, que é minha aluna da Casa que veio aqui da UFMG também. Ela mostrar, ela tem um primeiro experimento, mas porque a gente demorou a ter perdido, a gente pegou a formulação da Biozeus mesmo. Passou lá na camundonguinha e mediu o fluxo sanguíneo por Doppler, aqui, a professora Lucine, que já mostra que tem realmente um aumento do fluxo sanguíneo. Então, esse foi o primeiro teste que precisa em homens também. E a outra parte interessante, né, desse peptídeo, você tem várias fases, mas essa aí é a que está mais adiantada, né? Já vai para a fase 3, que é a última, né? E acho que é um sonho, né, de todo pesquisador de deixar alguma coisa que possa ser útil, né, para as pessoas com a comunidade. Claro que eu acho que a gente já tem que se sentir realizado se a gente forma boas pessoas, que são vocês e que vão multiplicar, que vão fazer coisas melhores ainda que a gente espera. Mas se a gente pode deixar alguma coisa, eu acho que essa é a maior alegria, né, de um cientista. Eu fui sem nenhuma intenção de chegar num produto, viu, gente? Eu fui pela ciência mesmo e a gente vai pensando, vai dedicando e vai chegando às conclusões. Mas outra parte boa qual que é? Essa minha aluna Carol, ela ganhou o prêmio de melhor tese da bioquímica em 2017, né? A gente ficou muito feliz com os momentos marcantes aí da nossa carreira, porque o aluno receber esse prêmio, né, é um prêmio para o laboratório. Com certeza. Eu estou muito feliz, porque a gente já sabe que o critério, né, da peneira da bioquímica, do funil, né, que é muito grande. Então, eu acho que foi uma coisa... E recebeu um prêmio muito bom, né? Porque o trabalho é árduo, né, professor? E quando o aluno está ali, né, no foco, eu acho que a alegria da gente é maior ainda. Então, a Carol terminou e recebeu um pós-doc comigo, e nos acabou. E eu tinha sido da banca lá do professor Armando, lá na farmácia. E vi que o trabalho dele, ele trabalha com a parte ocular, né? Tem pesquisas muito lindas disso. Falei, professor Armando, a gente podia colaborar com uns peptídeos muito interessantes que vão servir a ele. Aí ele tinha bolsa, encaminhei a Carol para ele, e a própria Carol falou, Maria Helena, um dos colírios atuais para glaucoma, que tem, mas acho que nem tem no Brasil ainda, muito caro, é um colírio que libera óxido nítrico. Porque o glaucoma, você tem uma pressão ocular muito grande, a pessoa tem que usar colírio o dia todo para baixar a pressão. Então ela fez o primeiro experimento em ratinhos, testando o peptídeo, e você faz um modelo que aumenta a pressão, que é semelhante ao glaucoma. E realmente, com uma gotinha, baixou a pressão durante 24 horas. Então, possivelmente, aí, junto com a professora Armanda, a gente vai elaborar um colírio, que é um peptídeo derivado desse, que a gente trabalha, é menorzinho. Parcelinha dele. É um peptídeo que tem menos 5 aminoácidos, de 15. Aí tem vários pequenininhos. E um desses, que agora não é meu trabalho, mas é derivado disso aí, a Biozeus disse que durante as pesquisas aí durante a Covid, né, tinha muita demanda por pesquisas voltadas para a Covid. E eles decidiram testar um desses peptídeos derivados pequenininhos, inflamação de pulmões, que dá muito na Covid, que as pessoas acabam morrendo por inflamação pulmonar. E viu que o peptídeo diminuía muito a inflamação pulmonar. Isso, extraoficialmente, a empresa me contou que salvaram 5 pacientes da Covid, que já estavam em fase quase terminal. E foi já no dia a dia o pulmão foi ficando normal. Que legal. Então agora a Biozeus vai investir nisso aí. Eles estão pedindo dinheiro aí, eu acho que até para o dinheiro público aí que tem, né, que o governo dá. Eles querem lançar esse produto, né, que é o da disfunção, que ainda mais adiantado, porque eles disseram que já gastaram muito dinheiro, agora precisam de trabalho com investidores, né? Porque a Biozeus é uma companhia estritamente brasileira e o objetivo dela é fazer um fármaco que seja de amplo uso mundial, né? Por isso que eles pegaram esse nosso projeto e agora eles acham que vão investir nisso na inflamação.
estão procurando dinheiro via Embrapi, né? Que você sabe que tem na UFMG, é uma parte federal que, junto com a empresa... É bom a gente falar, né? Pesquisa não só, né, dentro da universidade, mas por fora a gente pode captar de vários meios, recursos para conseguir fazer. Para conseguir. Agora, a nossa pesquisa básica, que foi feita com muito pouco dinheiro, eu nunca tive muito dinheiro para pesquisa e sempre, quando eu fiz grupos maiores, que eu captei projetos maiores, eu dividia muito. Então, meu laboratório não era assim o centro de muitos aparelhos. Eu sempre colaborei muito no ICB, então, no caso que eu queria deixar para os estudantes, para as pessoas que querem fazer pesquisa, né, que uma palavra-chave é colaboração. A gente não sabe tudo. E cada pessoa que chega aqui colabora acrescenta. Esse aluno é excelente, os alunos sempre passaram por diferentes laboratórios. Os outros pesquisadores é muito bom, porque você leva material para pesquisa, você publica junto, então de todos os lados se aprende. Todo mundo ganha. Então essa foi a chave assim, que eu achei, né, que eu podia, num país com poucos recursos para pesquisa, com os recursos que estão instáveis, um ano você ganha, outro ano você tem que continuar, você não ganha. É você fazer colaboração. E nós temos aqui o ICB muito rico, né? Então, trabalhei com o ICB, com a química, com a farmácia. E, além de tudo, assim, eu tive uma colaboração externa, mas sempre com a França, mas foi muito para mandar estudantes para formar durante todo o tempo aqui. Mais de 20 anos eu tive colaboração. CAPES, Prefeitura, Linservice, LPT, CNRS, LPT, visitei a França várias vezes, trouxe pesquisadores aqui. Então, isso também é uma receita muito importante. E assim, né, um pouquinho que foi contando toda a história, deu para ver o tempo que se leva para poder se chegar, né, agora eles estão aí na fase final, né, na fase 3, para se chegar no produto, mas leva muito tempo. A pesquisa não é do dia para noite. Olha, eu entrei na UFMG. Eu comecei aqui em 1990, né? Entrei em final de 89, mas já era final de ano. Então, essas pesquisas aí, eu comecei a trabalhar com essa parte só da função erétil. Nós começamos em 2004, que minha aluna defendeu a tese em 2008. Isso foi com a toxina. Depois, com o peptídeo, foi mais ou menos em 2013 que a gente começou, porque nesse meio tempo teve mais trabalho com a toxina. A gente começou em 2013, depois dá uma patente aí, mais ou menos, acho que foi nesse ano mesmo. E depois todas essas pesquisas, que agora já geraram várias patentes, mas inicialmente nacionais, depois nacionais, e para a gente depois na internacional você tem que ter empresas que financiam. Nós estamos tendo uma grande procura nessa parte de dor, de analgesia, a gente tem peptídeos pequenininhos agora. Que teve por exemplo, que foi uma tese de um doutorado de um aluno que veio de Moçambique, ele é professor na única universidade de medicina de lá. Ele mostrou que desses peptídeos, em dor neuropática diabética, ele é 4.000 vezes mais potente que a pregabalina, que é o analgésico de referência. E junto eles têm efeitos sinérgicos. Então, assim, a gente tem todos esses peptídeos, né, que podem ser transferidos para antitumoral, que eu te falei, está dando efeito muito bom. A professora Elaine acabou de mostrar aí que esses antitumorais, eles aumentam a adesão celular das células tumorais e impedem migração, impede metástase. Assim, em resumo é isso. Se faltou alguma coisa, você pode perguntar. É muita coisa, nossa, muita coisa. Mas eu acho que foi ótimo, né? Deu pra gente entender bem o seu trabalho, entender que ciência não se faz em um dia, ciência não se faz sozinho, né, professora? É um conjunto, é tempo, é dedicação e paciência. É paixão e suor. E dedicação também tem que ter essa motivação. Se você não gosta, você não vai ficar nisso. Você tem que gostar de tudo que você faz. Eu acho que é receita inicial para você partir para alguma coisa. Você tem que ter paixão, tem que gostar, e tem que ter dedicação. Né? E não ter obstáculo para trabalhar, né? Porque às vezes você tem que vir no laboratório no domingo. Lá na França eu ia muito no sábado, no domingo, porque eu trabalhava com insetos, que não podia passar da hora de testar. Aqui eu tenho estudantes, né, na Santa Casa aqui, que trabalham com animais, tem que ir naquele dia certo. Né? Então, se a gente quiser muito conforto, não vá para a ciência. Não é o lugar. Não é o lugar. Agora conta pra gente um pouquinho desse material que você trouxe aqui.
A gente tem a sorte desse material sendo muito divulgado, né? A gente tem entrar na internet, quiser NTT19, que é o nome do nosso peptídeo, a empresa tem o nome de VZ371, Você vai encontrar até em sites chineses, na New York Times, vai encontrar na Times, vai encontrar nas revistas francesas no mundo inteiro que saiu. Esse daqui é alguma coisa que eu consegui em papel, né? Que eu trouxe para vocês verem, que isso aqui foi, o ano passado saiu uma revista dinamarquesa, e depois é uma revista que tem circulação em todos os países nórdicos. Minha colega que mora na Suécia viu a revista lá, outra que mora na Noruega viu, aí cada uma tem a sua revista própria, mas é a mesma, a sua língua, né? E aí eles fizeram uma publicação bem completa do nosso trabalho. Eu achei muito bom. Esse aqui é os que eu tenho fisicamente, né? Porque os outros estão tudo de internet. Esse aqui eles publicaram uma foto muito bonita da aranha. Deixa eu te dar uma foto. Eu tenho a versão em inglês, depois se vocês quiserem, né? E valorizaram muito o trabalho da gente, puseram aqui principalmente focar essa parte da dissolução herética, aqui pedindo licença para pôr minha foto, citar a instituição. Então, assim, valorizaram muito o trabalho, que para a gente é muito importante, né? E aqui também, então, foi uma reportagem assim, de 6 páginas, praticamente. E a gente ficou muito feliz. Tem uma divulgação assim, mas quiser emprestas. Esse aqui foi o primeiro prêmio que a gente ganhou da Johnson & Johnson, chama Champions of Science, que a gente foi receber lá numa reunião da Unesco, lá no Uruguai. E a gente contava uma história, então foi da América Latina e Caribe. Tiveram 3 brasileiros que ganharam, né? Esse prêmio foi o primeiro prêmio que a gente ganhou. Atualmente a gente ganhou um prêmio das Fundações de Amparo e Pesquisa no Brasil, que ganha o primeiro lugar no Brasil, está nas 7 fundações, o pesquisador inovador foi indicado pela FAPEMIG e a gente concorreu nacional. Agora, outra reportagem interessante é que esse número aqui, do New York Times Magazine, ele faz uma reportagem muito grande sobre venenos que geraram medicamentos, mas eles focalizam principalmente o Ozempic, né, que, para quem não sabe, é derivado da saliva de um lagarto. Está em alta, Está em alta, porque além de combater diabetes tipo 2, é usado para emagrecimento. E foi descoberta em um hormônio muito parecido com o hormônio humano, foi descoberta na saliva do lagarto, né? O monstro de Gila, lagarto que tem no México e nos Estados Unidos. E quando eles tratavam, viram que esse hormônio que a gente tem endógeno, que é o GLP-1, ele é destruído em minutos. O que tem na saliva do monstro de Gila, ele dura horas. Ele tem pequenas diferenças, né, naquelas quantidades de aminoácidos, e dura horas no organismo, por isso que ele é tão bom. E eles viram que os pacientes que eram tratados com isso emagreciam. Então, hoje é uma febre para tratar da obesidade. E aqui nessa reportagem ele cita em 3 linhas o nosso trabalho e cita também o trabalho do professor Sérgio Ferreira, né? Ele foi muito além também, ele levou a molécula da bota de Araraca quando ele foi no seu pós-doc para a Inglaterra. E lá eles, baseados nessa molécula, que tinha visto que diminuía a pressão arterial, eles sintetizaram um composto que é o captopril, né? Que tem mais de 8 bilhões de vendas anuais, mas a patente não pertence ao Brasil, né? Mas foi uma grande descoberta. Eu acho que ele foi o primeiro cientista que realmente, estudando veneno, chegou a um medicamento, né? E a gente tem outros medicamentos. Eu fiz um levantamento, a gente tem cerca de 11 medicamentos peptídicos que foram gerados de venenos, né? São esses que eu citei. Tem um que foi estudado pelo professor Valdomiro Oliveira, que combate a dor. O professor Valdomiro é da Universidade de Utah, mas ele trabalha com comes, que são lesmas marinhas. Desses comes ele encontra. Ele foi até um estudante de iniciação científica que ficou motivado, pegou um peptídeo, que é uma molécula pequenininha, que é mais efetivo contra a dor do que a morfina. O único diferencial é que não é muito bom que tem que ser injetado na medula. Tem que ter uma bombinha especial, mas já é um pouco mais delicado, né? Mas o veneno do Conde também tem muitas moléculas ativas. Ele viu que nas Filipinas, ele é filipino, mas mora nos Estados Unidos. Muita gente era picado e tinha reações horríveis por esses bichos e ele conseguiu moléculas muito interessantes. Que legal. Tá bom, filho? Não. Não? Vou desligar. Então, vamos lá. Vamos pro bate-bola rapidinho? Vou falar umas palavras e você responde com que... com que
tocar, né? O que for, que Tá. representar melhor. O que representar melhor. Uma inspiração. A natureza e os alunos motivados. Um aprendizado. Simplicidade e dedicação, acho que é a chave mágica para a ciência. Um mito da ciência favorito. Olha, tem tantos que é difícil, né? Porque você elimina outros, é muito difícil. Mas você pode citar alguns? Pode. Eu acho que tem a Marie Curie, que foi a primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel. E ela ganhou 2 prêmios Nobel. Né? E tem uma história de muita dedicação, de trabalho. Ela foi a primeira mulher professora na Sorbonne também. Então, ela chegou a vir no Brasil, aqui na Faculdade de Medicina, né? É uma pessoa... E ela acabou morrendo pela radioatividade mesmo, né? Ela tentou ajudar na Primeira Guerra Mundial, levando os aparelhos. E tudo que ela estudou de radioatividade, ela ganhou um prêmio Nobel de Física e outro de Química, né? E tudo que ela estudou de radioatividade, atualmente é empregada em medicina, né? Com tratamento de câncer, com a raio-x, tudo que você pensar aí, tem muito da mão dela. Então, vi numa época que a mulher não participava de nada, né? Ela teve... estudava, assim, um pouco com o pai, depois... Teve uma carreira assim, bastante de lutas, de desafios. E eu acho que, para citar uma brasileira, a Joana Doberheimer, que ela migrou para o Brasil também, ela era polonesa, mas ela era de origem alemã e depois da Segunda Guerra se tornou perseguida por ser alemã. E ela veio para o Brasil e entrou na antiga, na Embrapa, hoje a atual Embrapa, que tinha outro nome. E o Brasil importava muito esses aditivos para plantas, como é que chama esse nome agora? Produtos químicos, né, para plantas. E hoje ainda importa muito, né, da Rússia. Uhum. Adubos. E a palavra popular é adubos. E ela acreditava que as bactérias fixadoras de oxigênio aí, né, de nitrogênio, desculpa, que podiam desenvolver um papel especial aí, né? Então ela chegou aqui no Brasil, foi contratada nos anos 50 e começou a estudar isso. E depois atualmente, os estudos dela representam uma economia de 2 bilhões por ano para o Brasil. Porque você não precisa de economia, né, desses alunos, e a gente importa ele. Então, ela se tornou muito famosa, acho que chegou até a ser indicada para a Nobel de Química, né? Isso também, né? Tem muitas vertentes, sabe? Então, e eu acho que assim, já que a pesquisa de vocês aqui também tem o nome do Lattes, né? Por que não lembrar? Eu não vou falar que tem pesquisadores aí que tem o nome o Einstein, né? Todo mundo admira, não tem como não colocá-lo. E tem uma série de outros. Mas vamos lembrar do nosso Lattes, né, que ele contribuiu também para estudar partículas, e descobriu uma nova partícula, e quase foi indicado também, me parece, para o Nobel, e desenvolveu um trabalho nessa química de partículas muito interessante, né, os mesons. Então, eu acho que são alguns exemplos, mas eu não quero cair aí no pecado de não citar que tem tanta gente boa, né? Tem muita gente Só boa. citar alguns exemplos para ilustrar. Primeiro, que eu acho que você tem uma brasileira, que ela recebeu a nacionalidade brasileira, e a Marie Curie foi a primeira, né? E o Lattes. Bons nomes. É o nome de vocês aí, né? Bons nomes. Vamos lá, então café com açúcar ou sem? Eu não tenho muita prioridade, depende, se está muito amargo, com um pouquinho de açúcar. Se está um bom sabor, eu deixo sem açúcar. Sem açúcar. Se não fosse cientista, o que a senhora seria? Olha, quando eu era estudante, eu gostava muito de escrever, eu pensava que ia ser escritora. Eu cheguei a ter umas publicações de composições lá em Araxá, que eu era estudante do ginásio. Eu gosto muito de escrever, só que eu acho que a gente não tem mais tempo, né? Como cientista, você tem que escrever seus trabalhos científicos. Então, eu acho que eu teria feito letras, tentado ser escritora. Quem sabe um dia, se eu aposentar de verdade, eu vou escrever. Eu acho muito legal, adoro literatura, assim. Então, às vezes ainda. eu tinha falado em ser jornalista na época. Quando eu conheci a biologia mais a fundo, aí eu me apaixonei. Um sonho. Deixar
de bom para melhorar os males da humanidade, né? Eu acho que a gente tem muita coisa aí a caminho, né? Esse medicamento aí também eu acho que já vai dar uma contribuição, que não é só minha, é do grupo, mas eu acho que com as contribuições, com as colaborações que eu faço, com os alunos que a gente tem e com as moléculas tão ativas que a gente tem hoje para tantos males que eu já citei aqui, né? Para bactéria resistente, para câncer, para dor, acho que meu sonho pode se realizar no sonho de um aluno, que eu acho que vai ser muito legal. Se os alunos continuarem e fizerem essas coisas, que dão um produto, né? É uma adição que a gente vai fazer, um sinergismo, né? O sonho não é só meu, é sonho do grupo. Uma descoberta que você gostaria de ter feito? Olha, eu acho que eu tô no que eu gostaria de ter feito, sabe? Assim, já tá no caminho, né? É dar essa contribuição. Agora, eu acho que em qualquer área, se você pode fazer algo aí, acabar de sair nossos prêmios Nobel, né? Que é uma descoberta tão interessante, e que eu acho que cada um fazendo a sua coisa bem feita, é a contribuição que você pode dar, né? E o sonho é deixar algo de útil, se possível, mas se não for possível deixar um produto, você deixar pessoas bem informadas e motivadas, eu acho que é o principal. Então, para finalizar, a ciência é? Motivação, dedicação e paixão. Ótimo. Professora, então assim, uma última pergunta só para a gente finalizar mesmo, uma mensagem que a senhora deixar aí para os novos, né, pesquisadores, quem está aí começando nessa luta aí, né, com a ciência desse novo caminho, né, não é fácil, mas é gratificante, sim. Qual a mensagem, né, que a senhora deixaria para desses conceitos? Ciência é difícil, mas a motivação é tudo, né, eu acho que quanto maior o desafio, quando você está motivado, né, mais você se realiza ao vencer cada desafio. E no nosso país é difícil, mas a gente pode fazer coisas muito originais, né? Porque a gente tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Nossa biodiversidade chega a 20% a 23%. E cada um, por exemplo, falando na nossa área, cada um desses venenos pode ter, só as aranhas, que você tem mais de 40 mil espécies conhecidas, você pode ter mais de 2 milhões de moléculas aí diferentes. Isso está subexplorado, né? Então eu acho que a receita é, se você gostar, vá em frente, né? Vença os obstáculos, porque se a gente não lutar também contra os obstáculos, contra as limitações do nosso país, nós não podemos ter aquela sensação que os de fora vão resolver. Somos nós que temos que resolver. O desafio é nosso, né? Então aceite esse desafio. De 30 anos para cá, quando eu entrei, até agora melhorou muito. Eu posso dizer para vocês, já tem muito mais incentivo, sai muito mais recurso para projeto. A universidade está ela pode falar que tem umas coisas que estão superadas, mas ela já tem muito mais modernidade, né? Mais aparelhos novos. Essa cooperação internacional, ela é muito dinâmica aqui nas universidades brasileiras, né? Abre a porta para muita gente ir. Eu fui numa época que ia pouca gente, mas assim, ver o país lá de fora, eu acho que te dá uma vontade de fazer as coisas aqui, né? De fazer o país crescer, desenvolver. E o país tem uma necessidade tão grande de tecnologia, né? De melhorar a educação, de melhorar o nível de vida das pessoas. Então, acho que a receita é aceitar o desafio. Se vocês gostam, aceite o desafio que a gente pode chegar, né? Sim. Professora Maria Helena, muito obrigada por vir aqui, por compartilhar aí todo o seu conhecimento, toda a sua trajetória. Foi incrível, adorei aí toda a história. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas conquistas, né? Vou estender aí os parabéns para toda a sua equipe, todo o seu grupo, né, de pesquisa. Muito obrigada mesmo, de coração. E é isso, gente. A gente finaliza aqui. Só quero agradecer e cumprimentar vocês, né, por essa brilhante iniciativa, porque eu acho que é essa criatividade, né, que deve permear e não só a ciência, como a divulgação científica importantíssima, né, que a gente tem que levar o conhecimento para o público, porque a gente tem que fazer uma ponte mais com as pessoas, né? Não podemos viver isolados nos nossos laboratórios. É isso, a ideia é fazer com que a população entenda o que é feito dentro da academia, né? Todas as pesquisas que estão sendo feitas, todo o trabalho que a gente tem que
né, como a senhora me explicou, é árduo, é longo, né, não é do dia para a noite. E a gente só aprecia aquilo que a gente conhece, né? Se a população não conhecer o que nós estamos fazendo, ela não tem como apreciar a nossa ciência. Isso. Muito obrigada, parabéns, vamos em frente. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Muito obrigada, gente. Esse foi o Café com Lattes. Foi uma honra participar. Até a próxima. Próximo. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Não esqueça de deixar seu comentário também. Diga o que você mais gostou e o que você quer saber.